Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 60 e... Qual é o número mesmo? Nossa aula de número 66, isso, aula 66 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estou gravando essa videoaula numa manhã chuvosa. Na verdade, a chuva já passou, mas numa manhã encoberta, 1º de novembro de 2023. Axl Rose estava certo, November Rain. Brincadeirinha. Então, hoje nós vamos dar início à comunicação do senhor Jean Reynaud. Jean Reynaud, não sei se pronuncia assim em francês, não. Mas, enfim, o senhor Jean Reynaud, ele concedeu 3 comunicações espontâneas. Né? Haviam as comunicações espontâneas e as comunicações por evocação. Na evocação, né, o grupo mediúnico, né, convocava um espírito conhecido, enfim, era específico para um espírito. Já nas comunicações espontâneas, não. O espírito se apresentava. E nessas 3 comunicações que se seguem, uma na Sociedade de Paris, outra em Paris também, mas numa reunião familiar em Bordeaux, uma foi evocada. A terceira comunicação foi por evocação. E o que é interessante, nas 3 situações, cada situação foram médiuns diferentes e eles não se conheciam, eles não tinham relações entre si. Bom, mas primeiro, o livro aqui, o próprio livro Céu e Inferno, ele não fala bem quem foi o Jean Reynaud, não. Ele não fala. Porém, na Revista Espírita de agosto de 1863, tem uma matéria muito interessante, né? Uma matéria muito interessante que se chama Jean Reynaud e os precursores do Espiritismo. Nesse artigo tem uma mensagem, um texto muito bonito do Legouvé. Legouvé era amigo do Jean Reynaud e vale a pena conhecer o que o senhor Legouvé escreveu acerca do senhor Jean Reynaud, para nós termos uma ideia de quem foi o filósofo Jean Reynaud. Então, isso é ao pé do túmulo dele, né, no momento do enterro dele. Ele morreu em tenra idade, se eu não me engano, com 57 anos, né, o senhor Reynaud, ou seja, morreu muito jovem. Então, o texto é o seguinte, escrito pelo amigo dele. E prestem bem atenção para a gente conhecer quem foi essa personalidade. Vimos, por nossa vez, lançar algumas flores sobre o túmulo recentemente fechado de um homem tão recomendável pelo saber quanto pelas qualidades morais, e ao qual, coisa rara, todos os partidos concordam em fazer justiça. Jean Reynaud, nascido em Lyon em fevereiro de 1808, morreu em Paris a 28 de junho de 1863. Não poderíamos dar uma ideia mais justa de seu caráter do que reproduzindo o curto e tocante necrológio que seu amigo senhor Ernest Legouvé publicou no Siècle de 30 de junho de 1863. E aí segue agora a mensagem do senhor Ernest Legouvé, amigo do senhor Jean Arnaud. A democracia, a filosofia e, não receio dizer, a religião acabam de sofrer uma perda imensa. Jean Reynaud morreu ontem, após uma curta moléstia. De qualquer ponto de vista que se julguem as suas doutrinas, sua obra, bem como sua vida, foi eminentemente religiosa, porque tanto sua vida quanto sua obra foram um dos protestos mais eloquentes contra o grande flagelo que nos ameaça,
o ceticismo sob todas as formas. Ninguém acreditou mais energicamente na personalidade divina, ninguém acreditou mais energicamente na personalidade humana, ninguém amou mais ardentemente a liberdade. No seu livro Terre-Entière, que desde o início abriu um sulco tão profundo e cuja lembrança ir-se-á marcando cada vez mais nesse livro, marcando cada vez mais. Nesse livro, respira um tal sentimento do infinito, um tal sentimento da presença divina que, pode-se dizer, Deus aí palpita em cada página. E como poderia ser de outro modo quando aquele que escreveu essas páginas vivia sempre em presença de Deus? Sabemos bem, todos nós que o conhecemos e o amamos, e cujo mais belo título de honra é termos sido amados por tal homem, que ele era uma fonte de vida moral, sempre a jorrar. Ninguém podia dele se aproximar sem se firmar melhor no bem. Só o seu rosto era uma lição de direitura, de honra, de devotamento. As almas decaídas se perturbavam ante aquele claro olhar, como diante do próprio olho da justiça. E tudo isso partiu em plena força, quando tantas palavras úteis, tão grandes exemplos ainda podiam sair daquela boca, daquele coração. Não choramos, Reinaldo, apenas por nós o choramos por nosso país inteiro. Legové. Eu acho que aqui tem uma síntese, né, daquele que foi o Jean Arnaud, né? E aí sim fica mais claro assim as mensagens dele, né? Enfim, a primeira mensagem foi na Sociedade de Paris, como eu já falei, e foi uma comunicação espontânea, ou seja, foi não evocada. Eis na íntegra a comunicação. Meus amigos, como esta nova vida é magnífica, semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu curso imenso as almas ébrias do infinito. Depois da ruptura de meus laços carnais, meus olhos abarcaram horizontes novos que me cercavam e gozaram das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria para a aurora resplandecente que anuncia o Todo-Poderoso. Eu fui salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as manchas causadas pela ignorância à pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, os meus biógrafos julgaram-na prematuramente. Os cegos lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão quanto o pouco de ruído que se fez ao redor de minha tumba silenciosa foi útil para a santa causa do Espiritismo. Minha obra estava terminada, meus antecessores correram na liça, eu atingira esse ponto culminante onde o homem dera o que tinha de melhor e onde não faz mais do que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados e a reconduz para a minha obra capital, que toca a grande questão espírita que fingem desconhecer e que bem cedo os envolverá. Glória a Deus, ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, vou ser um dos pioneiros que marcam o vosso caminho. Jean Reynaud. Aqui nós vemos, então, a expressão lúdica e a expressão lúcida de um filósofo, né? de um sim, porque Jean Reynaud foi um filósofo francês, né? Que nasceu em Lyon, na França, e morreu em Neuilly-sur-Seine, na França também. E o seu principal livro é esse, Terre et Ciel, Terra e Céu. Enfim, ele foi formado na Escola Politécnica de Paris, e estudou em Minas, Paris Tech também. Morreu realmente aos 57 anos de idade, né, no dia 28 de junho de 1863. Vê-se, né, a figura de um filósofo que depositou na literatura, que depositou nos seus escritos, que depositou na moral muito mais do que feitos materiais,
pelo menos no entender dele, né, no entender da realidade espiritual dele, a sua contribuição para a humanidade, a sua contribuição para com o mundo, a sua contribuição, inclusive, para a doutrina espírita. Né? Observemos aqui que ele nasceu e viveu assim concomitantemente no preâmbulo, digamos assim, início do século XIX, e morreu aí um pouquinho depois da metade do século XIX, quando havia nascido a própria doutrina espírita, né, que nasceu ali em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Para mim ficou claro, né, que esse filósofo, né, o Jean Renaud, conheceu sim a doutrina espírita, não teve talvez o tempo de manifestar o seu interesse pela doutrina espírita enquanto vivo, né? Não deu tempo, era uma doutrina muito nova ainda, ele com certeza talvez houvesse conhecido a doutrina já próximo de morrer, ou já, enfim, já em idade um pouco mais, ou bem mais madura do que a plena juventude. As mensagens posteriores que nós veremos na próxima aula, elas serão mais elucidativas com relação a esse íntere, com relação ao envolvimento do senhor Jean Renaud com a doutrina espírita. Mas isso ficará para a próxima videoaula, tá bom? Era essa a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou, isso é o mais importante, e que possamos demonstrar esse amor em prática, em bem, em amor ao próximo. Paz e bem, e até a próxima videoaula. Tchau.